Olá a todos, mais um episódio do Fora da Cápsula, o podcast que assinala aos 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. É assim, Emma? É assim. Eu sabe que eu fico sempre nervoso quando digo esta parte, porque disseram é das farmácias e não de farmácias. É verdade. E então tenho tido sempre essa preocupação, mas não me enganei, a Associação Nacional das Farmácias são 50 anos, temos tido aqui várias conversas sobre a área da saúde, naturalmente, mas particularmente focadas na forma como as farmácias podem facilitar o acesso à saúde. Hoje, para além da Emma Paulino, presidente da ANF, temos também António Portela, presidente do Conselho de Administração da Bial. Olá, António, muito obrigado por ter vindo aqui entrar nesta conversa, até porque a Bial está a passar aqui por uma fase muito especial, porque assinalaram 100 anos de existência o ano passado. Exatamente. É correta esta informação? Está correta? O que é que vocês fizeram para celebrar? É uma data redonda, um século? Fizemos várias coisas para celebrar internamente, obviamente, quer com os nossos colaboradores. Tivemos um dia dedicado aos 100 anos, onde partilhamos uma série de histórias do passado, mas também principalmente aquilo que queremos construir para o futuro. Fizemos uma corrida, os nossos colaboradores fizeram uma corrida engraçada que foi os 100 km. Desde a sede, a primeira sede da empresa, Sim, até onde estamos agora. Portanto, foram 100 km a correr com 100 colaboradores, cada um corria 1 km. Ok. Não, pensei que havia algum corajoso que se tivesse feito 100 km. os 100 km inteiros. E o António correu algum desses E eu quilómetros? corri um dos quilómetros. Boa, e correu tudo bem então. Correu tudo bem. Correu. A Bial, que é uma empresa importantíssima para o país e essencialmente também para a projeção de Portugal lá fora. A Bial é a única farmacêutica portuguesa com fármacos de investigação própria, e isso tem permitido levar o nome de Portugal a muitas partes do mundo com medicamentos investigados por vocês, não é? Produzidos por vocês. Sim, nós principalmente nos últimos 30 anos passamos a estar dedicados à investigação e desenvolvimento de novos medicamentos na área das neurociências e nos últimos anos na área das doenças raras também. E na área das neurociências descobrimos e levamos ao mundo 2 medicamentos, um na área da epilepsia e outro na área da doença de Parkinson. E isso permitiu-nos hoje termos presença e temos os nossos medicamentos distribuídos em cerca de 50 países, incluindo os grandes países da Europa, os Estados Unidos, o Japão, a China, e portanto a inovação permitiu que nós conseguíssemos hoje estar presentes nos países mais desenvolvidos e chegar, digamos, e competir com as grandes multinacionais a nível internacional. Para isso, aquilo que nós fazemos, nós temos uma equipa de cerca de 150 pessoas em investigação e desenvolvimento e dedicamos cerca de 20% da nossa faturação por ano à investigação e desenvolvimento. Então talvez seja a pessoa ideal para nos dizer como é que Portugal é visto, é percepcionado deste ponto de vista lá fora. Como é que estamos posicionados, de que forma é que os grandes players internacionais olham para o nosso país nesta área da investigação farmacêutica? Nós não temos grandes pergaminhos na área da investigação médica, nem em termos de saúde. A verdade é que já vão começando a haver algumas empresas, alguns projetos que vão dando cartas lá fora, mas isto faz-se muito por projeto. Claro que há países que são muito mais associados à inovação. Os Estados Unidos é de longe aquele que é mais associado à inovação, mas depois há países mais pequenos que também estão muito associados à inovação, como a Suíça ou a Bélgica, também estão muito associados porque têm farmacêuticas grandes e têm centros de investigação e desenvolvimento e de ensaios clínicos muito grandes nesses países. Nós, infelizmente, apesar de termos um sistema de saúde que eu acho que é bastante robusto ao nível compara bastante bem a nível internacional, não temos grande histórico ainda, mas nos últimos anos temos começado a fazer e temos dado algumas cartas em algumas Nós somos áreas. pequeninos, mas há uma perspectiva de que isso possa vir a mudar, talvez no futuro, a médio e longo prazo, talvez. Eu acho que nós realmente somos pequeninos porque somos um país pequeno, mas eu diria pequeno, não somos um país pequeno, somos um país médio na Europa, mas a verdade é que nós temos um nível de formação na área das ciências da vida, das ciências da saúde, muitíssimo elevado. E por isso Portugal dá cartas lá fora. Quer dizer, não é por acaso que se fala muito que os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos farmacêuticos vão lá para fora, porque têm qualidade naquilo que fazem. E portanto eu acho que nós também na área da investigação, eu acho que nós temos gente com muita qualidade. Falta é quem olhe e quem financie os projetos daquilo que estamos a fazer, e que haja mais atenção
para, digamos, para o mercado, ou seja, para o desenvolvimento de medicamentos ou meios diagnósticos para as pessoas, do que propriamente para a investigação básica. Eu acho que Portugal ainda está muito centrado na parte da investigação básica e pouco voltado para a investigação que traz inovação para as pessoas. Eu quero agora chamar aqui a Emma para a conversa. Como é que olha para este processo que Portugal tem vindo a desenvolver de internacionalização do nosso know-how na saúde, aqui focando naturalmente os farmacêuticos e as farmácias? Sim. Como é que ouve estas palavras aqui do António? Não, de facto, nós temos sido bastante tímidos, digamos assim, na forma como influenciamos e na forma como exportamos o nosso know-how. E concordo que existe aqui um enorme potencial. Nós temos profissionais de saúde altamente capacitados, com muita vontade também de inovar. Somos, por características da nossa população, uma população também que é muito criativa nos processos, no desenvolvimento de processos, na participação, que quer acrescentar valor à pessoa, mas não temos sabido aproveitar estas oportunidades, e muito disso tem estado associado a dificuldades a nível da regulamentação e barreiras administrativas e burocráticas que fazem com que determinados processos que poderiam ser conduzidos efetivamente em Portugal com o capital humano que cá temos e com a disponibilidade que as instituições também já têm demonstrado, como seja, por exemplo, maior participação em ensaios clínicos, que não temos sabido claramente aproveitar. E isso tem sido frequentemente mencionado por várias instituições relacionadas com a investigação em Portugal, e de facto existem muitos planos, e do ponto de vista de planos estratégicos, efetivamente é algo que nós somos bastante profícuos a desenvolver, sim. Mas que do ponto de vista depois prático têm tido resultados muito mais tímidos do que aquilo que gostaríamos. E que papel é que as farmácias, de forma muito concreto, é que podem contribuir para este processo? Por exemplo, a nível dos ensaios clínicos, nós em Portugal temos um capital humano dentro das farmácias que não tem paralelo quando falamos da União Europeia, mas eu diria mesmo até a nível internacional. Nós temos uma média de 4,1 farmacêuticos por farmácia. A maioria dos profissionais que estão nas farmácias são farmacêuticos e que têm formação em investigação básica, têm formação em ciência e têm formação para estão preparados para protocolos. E não é isso que acontece lá fora? Lá fora nós temos menos farmacêuticos a trabalhar nas farmácias comunitárias. Normalmente são uma minoria dos profissionais que estão nas farmácias comunitárias. E, portanto, eu diria que Portugal tem uma rede de farmácias que está melhor capacitada para atrair, por exemplo, ensaios clínicos para Portugal naquilo que nós chamamos da investigação em contexto de mundo real. Ou seja, quando os medicamentos já estão a ser utilizados pela população, mas nós queremos saber mais acerca desse medicamento. Medir resultados, etc. Exatamente. Resultados, ou mesmo, e nós temos esses processos a nível da farmacovigilância, nós estamos continuamente a recolher sinais, alertas de segurança ao longo de todo o ciclo de vida do medicamento, porque a qualquer altura, independentemente da maturidade do medicamento, pode surgir algum alerta que requeira, no fundo, uma nova adaptação do folheto informativo, uma nova adaptação. Atualmente, Emma, não está a ser utilizada essa rede, essa capacidade de chegar às pessoas de forma privilegiada que as farmácias possibilitam? Com este potencial todo, não. Nós já fazemos, para já, em Portugal, em termos dos ensaios clínicos, eu diria que de uma forma geral, mesmo aqueles que se efetuam dentro das instituições de saúde, poderíamos estar a fazer muito mais. Mas no âmbito das farmácias comunitárias, nós ainda agora estamos a dar os primeiros passos para incluir a rede de farmácias comunitárias em ensaios clínicos. Já temos alguma participação, nomeadamente em termos de recrutamento de participantes para ensaios clínicos, e aquilo que nós percebemos é que o envolvimento das farmácias vem diversificar os participantes dos ensaios clínicos. Por exemplo, recentemente foi feito um estudo em que foram envolvidas as farmácias comunitárias para o recrutamento de participantes, e 30% dos participantes que foram recrutados, que eram de zonas não urbanas, foram recrutados precisamente pelas farmácias, porque são pessoas que normalmente têm menos contacto com as instituições onde estes ensaios clínicos normalmente são realizados, e portanto não são convidadas sequer a participar, e depois a própria população que é envolvida no ensaio clínico já tem o que nós chamamos um viés, poderá ter um viés de seleção, e não é totalmente representativa, por exemplo, da população real que está a utilizar os medicamentos, e as farmácias podem permitir estreitar este gap entre no fundo as condições com
com que uma instituição central consegue recrutar os participantes e até os consegue acompanhar. Sim. E as farmácias comunitárias que estão mais perto das populações têm toda esta capilaridade. Sim. E permite, não só ao nível do recrutamento, mas depois eventualmente até de alguns acompanhamentos, permitir que as pessoas se mantenham nos ensaios clínicos durante mais tempo, porque a distância entre onde as pessoas moram e o próprio ensaio clínico, quando é necessário recolher determinado tipo de parâmetros, também pode ser uma barreira. Muito bem. Uma das áreas em que o nosso país deve apostar cada vez mais é a digitalização, nomeadamente no contexto da saúde. Como é que as farmácias, e no seguimento também disso que referiste, podem contribuir a este nível do ponto de vista mais prático, contribuindo para a obtenção de resultados em saúde? No fundo, utilizando esses dados todas essas pessoas que diariamente visitam as nossas farmácias, de que forma é que podemos ter ainda melhores resultados? Como temos falado também noutros podcasts, todos os dias entram nas farmácias portuguesas mais de 570 mil pessoas, o que representa aproximadamente 5% da população portuguesa. E, portanto, para efeitos daquilo que falámos, por exemplo, em termos de recrutamento de pessoas para ensaios clínicos, quer do ponto de vista depois do acompanhamento dessas pessoas, é particularmente relevante que as farmácias possam ter acesso, por um lado, a dados de caracterização dessas pessoas, não apenas aqueles que as farmácias já recolhem, mas também aquelas que são recolhidas pelos restantes elementos da equipa multidisciplinar de saúde. Está-se a trabalhar ao nível do Ministério da Saúde num registro de saúde eletrónico único, a que as farmácias também possam ter acesso, não apenas para poder aceder a informação relacionada com a pessoa e que deva ser utilizada nas decisões médicas, em termos da dispensa e da dispensa do próprio medicamento, sim, mas que também as farmácias possam assinalar neste registro de saúde eletrónico as intervenções que também foram feitas nas farmácias, para que também um médico possa ter acesso a essa informação e poder decidir renovar a terapêutica ou alterar a terapêutica com base também nessas informações que estão a ouvir nas farmácias. E acho estranho isso não acontecer já. Parece uma coisa que de facto vai contribuir de forma tão positiva para o processo terapêutico, que parece-me estranho que já não aconteça. O que é que falta para que isto possa de facto entrar em vigor e estar acessível a todos? Nós estamos a trabalhar com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que é a instituição específica que está a trabalhar a este nível do desenvolvimento deste recurso. Já temos alguns processos aos quais estamos ligados, por exemplo, ao nível da vacinação, as farmácias já têm acesso de visualização ao boletim de vacinas. Sim. E também já fazem o registro eletrónico das vacinas que acontecem na farmácia. Sim. Exatamente, no boletim de vacinas e, portanto, atualiza automaticamente. A mesma coisa relativamente às prescrições médicas. Hoje em dia as farmácias já têm acesso também de uma forma integrada a todas as prescrições que foram emitidas para aquela pessoa nos últimos 12 meses e têm acesso também às dispensas dos medicamentos que foram efetuados ao longo desses 12 meses, o que nos permite também inferir aspectos relacionados com a adesão à terapêutica. Sim. Ou identificar, por exemplo, duplicações da terapêutica, etc. Mas são apenas parte do processo. Claro. Aquilo que se perspectiva é que muito em breve possamos, de facto, integrar tudo isto integrado e o farmacêutico tem acesso a mais informação, nomeadamente diagnósticos, alergias, mas que também possa contribuir com a sua informação, que também é útil para os outros profissionais de saúde. E agora, ligando isto aqui também à questão dos ensaios clínicos, faz todo o sentido que este ecossistema também esteja todo fechado, porque na realidade passamos a ter muito mais informação em contexto de vida real relacionado e muito mais fidedigno relacionado com todos os medicamentos que a pessoa toma, as patologias que já foram diagnosticadas e retirando dessa informação podemos retirar também conclusões muito mais reais e que são úteis depois para melhorar a forma como prestamos cuidados e nomeadamente estabelecemos a terapêutica farmacológica para cada uma das pessoas que acompanhamos. E são dados que talvez vos sejam úteis também, António, para o trabalho que vocês desenvolvem de investigação, dados mais reais, como disse aqui a Emma, não é? Que tem a ver com o dia-a-dia das pessoas e a forma como as pessoas aderem ou não às terapêuticas. São dados que serão muito úteis para nós podermos desenvolver medicamentos que sejam mais ajustados, digamos, àquilo que são as terapêuticas das pessoas. Eu acho que no passado nós julgávamos que as doenças eram muito mais o colesterol era tudo igual, a hipertensão é tudo igual, e nós hoje temos noção que não é assim. E portanto, quanto mais nós conseguimos ter os dados, mais conseguimos fazer depois também a nossa parte de investigação. E realmente hoje, com toda a tecnologia que existe, é difícil perceber porque é que não temos isto mais integrado. Sim. E eu acho que aqui, então, Portugal, exatamente por sermos um país de dimensão mais reduzida, podíamos aproveitar esse benefício para nos integrarmos neste aspecto e realmente ter este registro dos dados do paciente.
nas farmácias, nos hospitais, de acesso aos médicos, porque, digamos, a maior parte das pessoas que precisam de medicação, que precisam de assistência, são pessoas mais idosas. Sim. Que depois, quer dizer, vão ao hospital, têm que explicar uma coisa a um médico, depois vão ao centro de saúde, têm que explicar, depois vão ao privado, depois vão na farmácia e têm que explicar a toda a gente a mesma coisa, e a pessoa depois não sabe muito bem explicar, porque não tem capacidade, não tem conhecimentos para fazer isso. Pessoas mais velhas e pessoas mais novas também. É muito confuso. Se o sistema estiver mas se o sistema estiver todo integrado, não tem que explicar nada. Está lá tudo no sistema por profissionais de saúde que sabem o que estão a fazer. E portanto, eu acho que isto faz todo o sentido que nós avancemos rapidamente e que avancemos de forma integrada e não os hospitais públicos têm um sistema, depois os privados têm outro diferente. Na farmácia é outro, no centro de saúde é outro. E isso não faz sentido nenhum, num país da nossa dimensão, não faz sentido nenhum. Como é que a Bial se tem relacionado com as farmácias? Tem utilizado este recurso que, segundo o que aqui percebemos, é tão valioso e que é talvez ímpar até aqui no nosso país? Como é que tem sido esta relação da Bial com as farmácias? Este recurso específico em relação aos ensaios clínicos não temos utilizado. Agora, nós em Portugal, obviamente, que trabalhamos muito de perto com as farmácias, porque as farmácias são eles que trabalham a distribuição dos medicamentos e chegam às populações. E realmente, como a Emma dizia, nós temos um sistema. Aliás, eu acho que às vezes fico com pena quando se critica muito o sistema que nós temos em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde, porque se as pessoas vissem o que se passa lá fora, em alguns dos países ditos desenvolvidos ou mais desenvolvidos que nós, ficariam a perceber que o sistema que nós temos não é perfeito, obviamente, há coisas a melhorar e podemos ser mais eficientes, claro. mas temos um sistema muito, muito grande. E como a Emma dizia, na área das farmácias, realmente nós temos uma capacidade de chegar e dialogar com os pacientes como não existe noutros países. E nós vemos aqui ao lado da Espanha ou Inglaterra, o nível das pessoas que estão nas farmácias não tem o nível que tem em Portugal, porque são técnicos de farmácia, muitas vezes não são farmacêuticos, e portanto nós estamos muito mais capacitados em Portugal, e às vezes não utilizamos bem essa. Mas porquê então? Porquê é que não há esta relação mais estreita como aqui a Emma descreveu? O que é que dificulta aqui uma colaboração mais... Não, aqui não há, digamos, não há porque não tivemos se calhar a oportunidade de desenvolver isso. Estou a falar em termos gerais. Eu acho que nós às vezes não utilizamos os recursos que temos, e lá está aí a qualificação. Há bocadinho falávamos disso, na parte da qualificação às vezes não utilizamos isso para tornar os processos mais eficientes e para chegarmos de forma, digamos, mais eficiente e com maior qualidade ao doente, porque todos trabalhamos para o mesmo, que é servir o melhor possível às pessoas. Claro. E às vezes não utilizamos aí os recursos que temos para conseguir chegar melhor às pessoas. Pronto, são as burocracias, porque já era feito assim, porque ainda não está feito de outra forma. Mas realmente nós em Portugal temos condições, pela dimensão que temos do país, que é uma dimensão em termos geográficos relativamente pequeno, e pela qualidade das pessoas que temos, de aproveitar isso em benefício de melhor servir as pessoas. Eu tenho aqui uma nota sobre a Bial. O investimento da Bial em investigação tem-se traduzido na introdução de diversos medicamentos no mercado. Apenas 5 anos depois da sua fundação, já registava no mercado, em 1929, o seu primeiro medicamento em nome próprio, um xarope para o alívio da tosse. Exatamente. Consegue descrever-nos aqui, de lá, temos poucos minutos, claro, mas de lá para cá, como é que a Fundação Bial, muito em concreto, tem contribuído para esta inovação na investigação farmacêutica aqui em Portugal? Exemplos concretos como este que eu aqui dei. Vamos, Renato, duas coisas. A Fundação Bial não tem nada a ver com a empresa, com o Laboratórios Bial. São duas coisas completamente diferentes. A empresa Laboratórios Bial, realmente nós temos desenvolvido medicamentos desde 1924, desde a fundação com o meu bisavô, e fundamentalmente nos últimos anos aquilo que nós desenvolvemos 2 medicamentos nossos, como eu dizia no princípio, e depois o que temos feito temos tido licenças de outras empresas que trazemos medicamentos que não estão cá em Portugal para os disponibilizar aqui em Portugal. A Fundação Bial, digamos, é uma entidade completamente diferente que tem como objetivo, tem 2 grandes objetivos. Um deles é
financia o Prémio Bial, que é um dos maiores prémios na área da saúde ao nível europeu, e depois tem também um conjunto de bolsas para estudar duas áreas específicas na área das neurociências, e financia projetos nessas duas áreas. E portanto, no fundo, é mais uma entidade de responsabilidade social e não tanto de desenvolvimento de medicamentos e depois comercial. Sim. Portanto, falando aqui também, tenho aqui uma outra nota que fala sobre as novas terapêuticas para a doença de Parkinson. Começou por falar sobre esse grande contributo. Qual é a sensação de trabalhar numa empresa que tenha impactado de facto de forma real e direta a vida de tantas e tantas pessoas todos os dias? A sensação é sempre muito boa. Claro. O medicamento que desenvolvemos para o Parkinson, nós hoje temos cerca de 100 mil doentes em todo o mundo que são tratados com o nosso medicamento todos os meses. E obviamente isso dá-nos um prazer muito grande de saber que o nosso medicamento consegue chegar a essas pessoas e recebemos muitos relatos, quer de médicos, quer dos doentes, quer muitas vezes dos familiares, sobre os benefícios, sobre como as pessoas melhoraram. E aquilo que procuramos, e isso obviamente incentiva-nos muito aquilo que nós fazemos na investigação, procuramos ainda fazer melhor do que já fizemos até agora. E dava aqui o exemplo, o medicamento que nós em investigação temos mais avançado é também para a doença de Parkinson, mas procura ir mais longe do que o nosso anterior. Portanto, hoje todos os medicamentos que existem para a doença de Parkinson apenas tratam os sintomas. Portanto, não curam nem tratam a doença, não retrasam a progressão da doença. O medicamento que nós temos neste momento mais avançado em termos de desenvolvimento, nós estamos a procurar demonstrar que conseguimos atrasar a progressão da doença. Portanto, isso seria um benefício ainda maior para os doentes, e um valor acrescentado que até hoje ninguém conseguiu demonstrar na área do Parkinson. Quando nós começámos aqui a nossa conversa, falou muito daquilo que será o futuro da Bial, não é? Foram 100 anos até agora, não é? E para o futuro, com certeza, tem muito pensado para continuar a aprofundar esse trabalho. Há alguma coisa que nos possa aqui contar sobre projetos que estejam em desenvolvimento ou que estejam ainda talvez até na sua cabeça e que poderão vir a representar um benefício muito real para os doentes e para a indústria farmacêutica aqui em Portugal? Sim, nós, digamos, em termos de futuro, este medicamento que nós estamos a desenvolver é o vosso foco. É o nosso grande foco, e depois temos alguns que estão em fases mais para trás, que têm no fundo, que procuram a mesma coisa, ou seja, procuram ir mais além naquilo que são os benefícios para os doentes em termos de ou curar ou tratar doenças neurodegenerativas que neste momento não têm grandes alternativas. E portanto, este por um lado será o nosso grande contributo, e com isso nós pretendemos, nós temos hoje a nossa presença através de filiais próprias em vários países europeus, em 8 ou 9 países europeus, incluindo os 5 grandes países, e queremos continuar a desenvolver, tornando-nos um dos líderes na área das neurociências na Europa. E eventualmente, num futuro que eu espero que não seja muito distante, gostava que também tivéssemos uma presença própria nos Estados Unidos. Já temos uma presença com uma pequena equipa de investigação e desenvolvimento, gostava que tivéssemos uma presença comercial também nos Estados Unidos. Mas estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo, foi uma ótima conversa. Encerramos como fazemos sempre, com uma ideia, que deixes aqui uma ideia fora da cápsula, fazendo aqui referência ao nome deste podcast, sobre as farmácias portuguesas. Alguma coisa que as pessoas talvez não saibam e que possa aqui ajudar a criar uma ideia mais real daquilo que é o vosso trabalho. Sim, e de facto falámos aqui muito de ciência, e o facto que eu trazia hoje e que algumas pessoas ainda poderão desconhecer é de que foi uma farmacêutica, a professora Maria Odete Ferreira, que dentro da sua equipa, numa equipa multidisciplinar, descobriu o VIH2 e que permitiu depois desenvolver uma série de tratamentos relacionados com essa especificidade de um vírus que era mais prevalente no contexto e no continente africano, mas que precisava efetivamente também de um tratamento diferenciado, e portanto foi uma farmacêutica que esteve na liderança deste processo. Extraordinário. Emma Paulino, presidente da ANF. Hoje estivemos aqui à conversa com António Portela, presidente do Conselho de Administração da Bial. Mais uma vez, muitos parabéns por estes 100 anos e que continue este aprofundamento da relação entre a nossa rede de farmácias e também a indústria farmacêutica. Obrigado, António. Obrigado, Emma. E nós conversamos no próximo episódio deste Fora da Cápsula, que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias.